Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de física é o seguinte: é uma questão da Olimpíada Brasileira de Física e diz o seguinte: seja o circuito representado na figura abaixo. Então temos o circuito, a figura representativa do circuito. A pergunta da questão é a seguinte: a potência dissipada pelo resistor R2 é de... O resistor R2 está logo abaixo no circuito. Para calcular a potência, a fórmula é a seguinte: potência é igual à tensão aplicada, letra U, multiplicado pela corrente, letra I, intensidade de corrente elétrica. Portanto, para calcular a potência sobre o resistor R2, precisamos saber a tensão aplicada sobre o resistor R2 e também a corrente que passa por ele. Observe que a figura fornecida pelo enunciado fornece a tensão aplicada no circuito, 20 volts, e logo a seguir a corrente que sai dessa fonte de tensão, 0,8 amperes. Logo, 0,8 amperes é a corrente total do circuito. Essa corrente segue para uma malha com dois ramos. A corrente irá se dividir entre os dois ramos. Portanto, para determinar a corrente sobre o resistor de 16 ohms, basta fazer a diferença entre a corrente que entra na malha e a corrente em um dos ramos. Portanto, a diferença entre 0,8 e 0,4 é 0,4. Logo, a corrente que circula sobre o resistor de 16 ohms, 0,4 amperes. A seguir, cada ramo da malha se une novamente, então será a soma das duas correntes. 0,8, que é a corrente total do circuito, que vai circular pela resistência de 14 ohms. Então, 0,8 amperes passando pela resistência de 14 ohms. Então, novamente, temos uma malha com dois ramos, a corrente vai se dividir. Um ramo tem 0,3, logo a diferença de 0,8 para 0,3 passará pelo resistor R2. Então, 0,8 menos 0,3, 0,5 amperes. Portanto, já temos a corrente que passará pelo resistor R2. Vamos inserir na fórmula, potência é o que vamos determinar. U ainda não sabemos, multiplicado pela corrente 0,5. Para determinar U, vamos utilizar a lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: a tensão aplicada ao circuito é igual à soma algébrica das quedas de tensão. Então, são três quedas de tensão. A primeira queda de tensão vamos chamar de U1, a segunda queda de tensão, U2, e a terceira queda de tensão, aonde se localiza o resistor R2, vamos chamar de U3. Portanto, montando a equação, temos U1 mais U2 mais U3 é igual a U total, que é a tensão aplicada no circuito. Então, vamos calcular cada queda de tensão utilizando a seguinte fórmula: U é igual a R vezes I. Portanto, a queda de tensão U1 será a resistência multiplicada pela corrente. Então, temos o valor da resistência, 16, multiplicado com a corrente que passa pela resistência, 0,4. Mais a queda de tensão U2, a resistência é 14 ohms, multiplicado pela corrente, 0,8. Mais o 3 que vamos determinar para substituir na fórmula de potência do resistor R2. Então, o 3 fica como incógnita, igual à tensão aplicada no circuito, 20 volts. 16 vezes 0,4 será 6,4, mais 14 vezes 0,8 será 11,2, mais o 3 igual a 20. Somando 6,4 mais 11,2, vamos ter o seguinte: 17,6 mais o 3 igual a 20. O 3, portanto, igual a 20 menos 17,6. A tensão U3 é igual a 2,4 volts. Agora vamos substituir aqui em U, na fórmula de potência, ficará 2,4 vezes 0,5. A potência sobre o resistor R2 é igual a 1,2 watts. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E, 1,2 watts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima, tchau.